restaurador divino de relações quebradas, transformador de corações endurecidos, com um coração esperançoso. Elevamos esta oração pela reconciliação que parece impossível. Neste momento sagrado, reconhecemos a dor profunda da distância que se estabeleceu entre duas almas que um dia estiveram unidas. Senhor, Tu vês a angústia desta separação, as mensagens não respondidas, as ligações ignoradas, as tentativas de aproximação que foram rejeitadas, o silêncio doloroso que agora existe, onde antes havia diálogo e conexão, e com fé nós declaramos que toda barreira que tem impedido esta reconciliação começa a se dissolver agora. Nestes minutos sagrados, uma intervenção divina está ocorrendo. O coração que se fechou está sendo tocado. A mente que se distanciou está sendo alcançada. As memórias do bem que existia estão sendo despertadas. Um caminho para o retorno está sendo aberto, onde antes só havia muros aparentemente intransponíveis. Lembre-se da promessa que diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Sinta esta verdade arraigando-se em seu ser. O Deus que tem poder para transformar corações de pedra em corações de carne está agora trabalhando naquela pessoa que se afastou. Agora, eu te convido a respirar profundamente. E ao expirar, libere toda a mágoa acumulada durante este afastamento. Libere toda a ansiedade sobre quando e como esta reconciliação acontecerá. Inale a certeza da intervenção divina. Exale a desesperança que tem tentado se estabelecer diante da aparente impossibilidade. Visualize por um momento Deus tocando gentilmente o coração da pessoa que se afastou. Observe como este toque divino começa a dissolver camadas de ressentimento, orgulho ou medo. Contemple como lembranças positivas começam a surgir na mente desta pessoa. Veja como um desejo de reconexão começa a nascer onde antes só havia distância e frieza. Permaneça neste estado de fé expectante até o final, pois cada palavra é uma semente de reconciliação sendo plantada no coração daquela pessoa. Cada declaração é um raio de luz divina penetrando nas trevas da separação. Para selar esta ativação em seu espírito e se unir a esta corrente de restauração, escreva com esperança nos comentários: ativo a reconciliação divina. Sinta a força de se unir a milhares de corações ansiando pela mesma cura em seus relacionamentos. Restaurador divino, no nome poderoso de teu Filho, declaramos que este é um tempo determinado, um momento divino para a transformação sobrenatural deste relacionamento que parece irremediavelmente quebrado. Declaramos que o coração endurecido que tem resistido à reconciliação, aquela dureza que se formou por mágoas acumuladas, aquela frieza que cresceu com o passar do tempo, aquelas defesas emocionais que parecem impenetráveis, é tocado agora pelo poder transformador do amor divino. O ressentimento começa a se dissolver como gelo exposto ao calor. As memórias dos bons momentos começam a emergir acima das lembranças dolorosas. A sensibilidade começa a retornar àquelas áreas que se tornaram calejadas. O coração de pedra começa a se transformar em coração de carne, capaz de sentir novamente. Visualize como este coração que parecia completamente fechado começa a apresentar pequenas aberturas. Como a luz divina encontra essas fendas e penetra cada vez mais profundamente. Como a dureza que parecia permanente começa a se abrandar sob o toque gentil, mas persistente do Espírito Santo. Declaramos que a mente que justifica o afastamento, aqueles pensamentos que reforçam a decisão de manter a distância, aqueles argumentos internos que validam a separação, aquelas histórias repetidas que alimentam o ressentimento, é renovada agora pelo poder da verdade divina.
As perspectivas distorcidas são corrigidas. As interpretações negativas são questionadas. A capacidade de ver o outro lado da história é restaurada. O pensamento conciliador substitui o pensamento divisivo. Sinta como os pensamentos daquela pessoa começam a mudar, como novas reflexões sobre o relacionamento surgem espontaneamente, como questionamentos sobre a necessidade de manter a distância começam a aparecer, como a mente que estava fixada na separação começa a considerar possibilidades de reaproximação. Declaramos que as lembranças positivas do relacionamento, aquelas memórias de momentos especiais compartilhados, aquelas recordações do bem que existia entre vocês, aquelas experiências que criaram laços profundos, são ativadas agora pelo poder da recordação divina. O que estava esquecido vem à superfície. O que foi ofuscado pela dor recente volta a brilhar. O valor do que foi construído juntos é redescoberto. A consciência do que está sendo perdido na separação se torna mais clara e mais forte. Visualize como estas memórias positivas começam a passar como um filme na mente daquela pessoa. Como sorrisos involuntários surgem ao recordar momentos especiais. Como o coração se aquece com lembranças de conexão genuína. Como a nostalgia do que foi bom começa a despertar um anseio pelo que poderia ser novamente. Neste momento, se o rosto de alguém específico veio à sua mente, seja um canal de bênção. Envie esta oração para outras pessoas que também precisam ver relações restauradas. Sinta a alegria de ser a resposta para a oração de alguém que necessita de reconciliação em sua própria vida. Declaramos que a comunicação rompida entre vocês, aqueles canais de diálogo que foram fechados, aquela incapacidade de expressar e receber sem distorções, aquele silêncio que se tornou um abismo entre dois corações, é restaurada agora pelo poder da reconexão divina. Os canais de comunicação são reabertos. As palavras encontram novamente o caminho para expressar o que realmente importa. A capacidade de ouvir sem defensividade é renovada. As pontes invisíveis que ligam um coração ao outro são reconstruídas. Sinta como a barreira da comunicação começa a se dissolver, como pensamentos sobre retomar o contato surgem na mente daquela pessoa, como o desejo de expressar sentimentos guardados começa a crescer, como a coragem para dar o primeiro passo em direção ao diálogo é fortalecida. Declaramos que a barreira do orgulho que tem impedido a reconciliação, aquela resistência em dar o primeiro passo, aquela dificuldade em admitir erros ou pedir perdão, aquela necessidade de manter as aparências mesmo à custa do relacionamento, é quebrada agora pelo poder da humildade divina. O orgulho que endurece dá lugar à humildade que cura. A necessidade de ter razão cede espaço para o desejo de restauração. A coragem para reconhecer falhas e limitações é fortalecida. A vulnerabilidade necessária para a reconciliação verdadeira se torna possível. Visualize como esta barreira do orgulho que parecia intransponível começa a ruir. Como o coração antes inflexível começa a amolecer. Como a disposição para ceder e buscar um novo começo surge onde antes só havia teimosia e rigidez. Declaramos que a ferida emocional que tem alimentado este afastamento, aquela dor profunda que causa reação de autodefesa, aquele trauma que criou um reflexo de distanciamento, aquela mágoa que tem sido nutrida pelo tempo e pelo silêncio, é curada agora pelo bálsamo do amor divino. A dor que parecia permanente começa a se dissipar. O trauma que criou barreiras começa a ser processado e integrado. A mágoa que envenenava o relacionamento começa a ser neutralizada. O perdão genuíno se torna não apenas possível, mas desejável.
Sinta como esta ferida que parecia incurável começa a receber o toque curador, como camadas de dor acumulada começam a ser removidas, como o alívio começa a substituir o desconforto constante, como a possibilidade de um novo começo surge no horizonte quando a dor deixa de ser o centro da história. Declaramos que os medos que sustentam este afastamento, aquele temor de se machucar novamente, aquela insegurança sobre ser realmente valorizado, aquela ansiedade sobre repetir padrões dolorosos, aquele receio de vulnerabilidade que mantém as defesas elevadas, são dissipados agora pelo poder do amor perfeito que lança fora todo medo. A coragem para tentar novamente supera o impulso de proteção. A esperança de um resultado diferente se torna mais forte que o medo do passado se repetir. A confiança na possibilidade de transformação supera a descrença baseada em experiências anteriores. Visualize como estes medos que serviam como guardas vigilantes contra a aproximação começam a diminuir. Como a pessoa que se afastou começa a sentir uma coragem inexplicável para arriscar novamente. Como a segurança emocional necessária para dar um novo passo em direção ao relacionamento começa a se estabelecer. Você não está sozinho nesta jornada de reconciliação. Nosso espaço de comentários é um altar onde compartilhamos testemunhos de restauração. Deixe sua intenção específica para que nós, como uma comunidade unida em fé, possamos nos alegrar com você quando a reconciliação se manifestar. Declaramos que as circunstâncias que têm mantido a separação física, aquelas distâncias geográficas, aqueles compromissos que parecem impedir o reencontro, aqueles obstáculos práticos que dificultam a reaproximação, são reorganizadas agora pela providência divina. Caminhos inesperados para o reencontro se abrem. Oportunidades surpreendentes para retomar o contato surgem. Coincidências divinas que facilitam a reconciliação começam a acontecer. O ambiente externo se alinha para favorecer o que está acontecendo internamente. Sinta como o universo parece conspirar para criar oportunidades de reaproximação, como situações improváveis se alinham para facilitar o contato, como portas que pareciam fechadas começam a se abrir uma após a outra, pavimentando o caminho para o reencontro. Declaramos que a percepção mútua que foi distorcida durante o afastamento, aquela imagem caricaturada que um formou do outro, aquelas interpretações negativas que se solidificaram com o tempo, aqueles rótulos que substituíram a visão da pessoa real, é corrigida agora pelo poder da verdade divina. A capacidade de enxergar o outro em sua totalidade, não apenas através das lentes da mágoa, é restaurada. A empatia que permite compreender motivações e limitações é renovada. A verdade sobre quem o outro realmente é substitui as distorções criadas durante o conflito. Visualize como a imagem distorcida que um formou do outro começa a se ajustar, como a humanidade completa da pessoa, com suas qualidades e falhas, começa a ser percebida novamente, como a compreensão substitui o julgamento, abrindo espaço para a reconexão genuína. Declaramos que o tempo divino para esta reconciliação, aquele momento perfeito que não é nem prematuro nem tardio, aquela sincronização de corações que estão prontos para se reencontrar, aquela convergência de circunstâncias internas e externas, é ativado agora pelo Senhor dos tempos e das estações. O processo avança no ritmo ideal para uma restauração verdadeira e duradoura. As etapas necessárias se desdobram na sequência perfeita. A paciência se alinha com a expectativa, criando o equilíbrio ideal para esperar sem desistir. E agora, restaurador divino, nosso coração se eleva em profunda gratidão. Agradecemos por esta intervenção sobrenatural que já está em andamento,
por este toque divino que já alcança o coração que se afastou, por este processo de reconciliação que já começa a se manifestar. Agradecemos porque o coração endurecido já está sendo tocado, porque o ressentimento já começa a se dissolver como gelo exposto ao calor, porque as memórias dos bons momentos já começam a emergir acima das lembranças dolorosas, porque a sensibilidade já começa a retornar àquelas áreas que se tornaram calejadas, porque o coração de pedra já começa a se transformar em coração de carne, capaz de sentir novamente. Agradecemos porque a mente que justifica o afastamento já está sendo renovada, porque as perspectivas distorcidas já estão sendo corrigidas, porque as interpretações negativas já estão sendo questionadas, porque a capacidade de ver o outro lado da história já está sendo restaurada, porque o pensamento conciliador já substitui o pensamento divisivo que mantinha a separação. Agradecemos porque as lembranças positivas do relacionamento já estão sendo ativadas, porque o que estava esquecido já vem à superfície, porque o que foi ofuscado pela dor recente já volta a brilhar, porque o valor do que foi construído juntos já está sendo redescoberto, porque a consciência do que está sendo perdido na separação já se torna mais clara e mais forte. Agradecemos porque a comunicação rompida entre vocês já está sendo restaurada, porque os canais de diálogo já estão sendo reabertos, porque as palavras já encontram novamente o caminho para expressar o que realmente importa, porque a capacidade de ouvir sem defensividade já está sendo renovada, porque as pontes invisíveis que ligam um coração ao outro já estão sendo reconstruídas. Agradecemos porque a barreira do orgulho já está sendo quebrada, porque o orgulho que endurece já dá lugar à humildade que cura, porque a necessidade de ter razão já cede espaço para o desejo de restauração, porque a coragem para reconhecer falhas e limitações já está sendo fortalecida, porque a vulnerabilidade necessária para a reconciliação verdadeira já se torna possível. Agradecemos porque a ferida emocional que tem alimentado este afastamento já está sendo curada, porque a dor que parecia permanente já começa a se dissipar, porque o trauma que criou barreiras já começa a ser processado e integrado, porque a mágoa que envenenava o relacionamento já começa a ser neutralizada, porque o perdão genuíno já se torna não apenas possível, mas desejável. Agradecemos porque os medos que sustentam este afastamento já estão sendo dissipados, porque a coragem para tentar novamente já supera o impulso de proteção, porque a esperança de um resultado diferente já se torna mais forte que o medo do passado se repetir, porque a confiança na possibilidade de transformação já supera a descrença baseada em experiências anteriores. Agradecemos porque as circunstâncias que têm mantido a separação física já estão sendo reorganizadas, porque caminhos inesperados para o reencontro já se abrem, porque oportunidades surpreendentes para retomar o contato já surgem, porque coincidências divinas que facilitam a reconciliação já começam a acontecer, porque o ambiente externo já se alinha para favorecer o que está acontecendo internamente. Agradecemos porque a percepção mútua que foi distorcida durante o afastamento já está sendo corrigida, porque a capacidade de enxergar o outro em sua totalidade já está sendo restaurada, porque a empatia que permite compreender motivações e limitações já está sendo renovada, porque a verdade sobre quem o outro realmente é já substitui as distorções criadas durante o conflito. Agradecemos porque o tempo divino para esta reconciliação já está ativado, porque o processo já avança no ritmo ideal para uma restauração verdadeira e duradoura, porque as etapas necessárias já se desdobram na sequência perfeita, porque a paciência já se alinha com a expectativa, criando o equilíbrio ideal para esperar sem desistir.
Com um coração transbordante de gratidão, declaramos esta oração recebida e manifestada. Selamos esta reconciliação divina com a certeza de que o que foi iniciado será completado. Proclamamos que o coração que se afastou já está sendo tocado e transformado. O processo de retorno já começou e continuará até que a reconciliação seja plenamente manifestada. Amém. Obrigado por compartilhar este momento sagrado de ativação da reconciliação. Você deu um passo crucial para ver o impossível se tornar possível, para testemunhar o coração que se afastou sendo tocado pelo poder divino que transforma o que parece irrecuperável. Se esta oração tocou seu coração, seu gostei, é como uma ponte que ajuda o YouTube a levar esta mensagem de esperança a mais pessoas que anseiam por reconciliação em relações rompidas. E para fazer deste espaço seu refúgio diário de fé, convidamos você a se inscrever e se juntar à nossa família de pessoas que acreditam no poder restaurador de Deus. Seu testemunho de reconciliação será a inspiração que alguém precisa para não desistir do impossível. Compartilhe nos comentários os primeiros sinais de abertura que começar a perceber e inspire aqueles que ainda aguardam pelo primeiro sinal de mudança em sua própria situação. Lembre-se, a reconciliação muitas vezes começa com pequenos sinais. Volte a esta oração diariamente enquanto aguarda a manifestação completa, pois sua fé constante mantém ativo o processo que foi iniciado hoje no mundo espiritual. Que o amor que um dia os uniu volte a florescer com maior força. Que as feridas se transformem em aprendizados. Que esta reconciliação seja testemunho do poder transformador de Deus em relações humanas, hoje e sempre.